felizes com Jesus? Amém. Vocês podem sentar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos prestes a viver um grande tempo de Deus na nossa vida, amém? Amém. Obrigado por 3 amém. Estamos prestes a viver o melhor tempo de Deus na nossa vida. Amém. Tenha certeza disso. Quero que você tenha muita expectativa em relação ao que Deus está fazendo aqui nesse lugar, amém? Não só através da minha vida, a vida da Ellen, do Joshua, mas através de cada um de vocês. Todos nós somos participantes de algo que Deus está começando, que vai ser muito grandioso nessa cidade, amém? Glória a Deus. Tenha certeza disso. Nós estamos participando de algo que vai revolucionar essa cidade, porque a palavra que o Senhor revelou aos nossos corações é uma palavra que revoluciona, é uma palavra que vai te vestir da graça de Deus, amém? Glória a Deus. Nós não vamos se vestir da lei, nós não vamos se vestir com os mantos de Moisés, nós não vamos se vestir com os mantos dos profetas, não, porque a palavra de Deus, quando Deus apareceu no Monte da Transfiguração, falando com Jesus, Jesus disse assim: esse é meu filho, a ele eu vi. Então, a lei ela trouxe os profetas, trouxe os mandamentos, mas Jesus ele trouxe a verdade e a graça, amém? Repete comigo: Jesus trouxe a verdade e a graça. E a lei ela só falava dos bens vindouros, ela só falava das coisas que iriam acontecer agora, entende? Então a lei ela veio falando de coisas, eram sombras das realidades que nós vamos viver agora, queridos, amém? Então tudo aquilo que a gente viu no ministério de Moisés, que era extremamente glorioso, poderoso, a ação de Deus dentro do ministério de Moisés era poderoso, maravilhoso, mas aquela ação era uma ação externa, e era temporal, era temporária, não era permanente. Agora não, Jesus veio, liberou o seu Espírito e trouxe uma glória permanente que está dentro de mim, está dentro de você. Aleluia. A glória já está dentro de você, a glória não vai ser derramada, a glória já está dentro do seu coração. Nós não estamos aqui esperando que Deus venha avivar a terra, não, o avivamento está dentro de cada um de nós. Se nós funcionarmos, se nós formos ativados e fluirmos de acordo com aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de nós, o avivamento se estabelece nessa cidade, amém? E eu creio num grande mover de Deus a partir de Balneário Camboriú, amém? Eu creio num grande mover de Deus, porque as provações que nós enfrentamos, os reveses que nós enfrentamos, as oposições que nós enfrentamos, é proporcional àquilo que Deus quer fazer. Então eu estou muito feliz. Você não tem ideia de quanto eu estou feliz de passar pelas provações que eu estou passando. Você não tem ideia de estar tão feliz pelas resistências e oposições que eu tenho enfrentado. Sabe por quê? A glória que vai se manifestar é proporcional àquilo que estamos enfrentando de lutas e provações. Então entenda isso. É por isso que Tiago escreve lá, Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. Irmãos, tendes por grande gozo passar por tribulação. Parece estranho isso. Parece uma forma esquisita de entender como é que eu vou ter alegria e gozo por passar por provações, como é que eu vou ter alegria e gozo por passar por tribulações, por passar por oposições, mas é justamente isso, porque virá proporcionalmente, virá incomparavelmente melhor e maior aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida nesse lugar. Glória a Deus! Aleluia! Então nós estamos felizes por isso, estamos alegres por isso, porque Jesus é maravilhoso, amém? Então aplaude o Senhor Jesus por isso. Bênção demais. Estamos aqui para compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração para essa semana. A palavra maravilhosa que vai fazer a diferença na tua vida. Entenda uma coisa, queridos. Nós estamos num grande desafio hoje, nós pregadores deste evangelho, o verdadeiro evangelho, nós pregadores desse evangelho revelado, do evangelho da graça, nós temos grandes desafios pela frente. Você que está ouvindo essa palavra, você também tem um grande desafio. Nós temos 2 grandes desafios. Quais são? Continuar a pregar a palavra de salvação para o pecador. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é maior ainda, que é tirar a igreja da religião, tirar a igreja da escravidão da Babilônia. E esse segundo desafio, ele é muito mais difícil, porque quem está dentro da Babilônia não enxerga que está dentro da Babilônia, porque só enxerga a graça quem recebe por revelação. Então eles acham que estão fazendo certo,
Eles acham que estão vivendo certo, estão vivendo o evangelho correto, mas um evangelho de imposição, de peso, de medo, de controle, onde as pessoas são feitas massas de manobra, onde as pessoas são como ventrílocos. Olha, mexe para a esquerda, ele vai para a esquerda, vai para a direita, como se não tivessem a glória de Deus dentro de si. Nós não queremos mais uma igreja que seja manipulada, nós queremos uma igreja livre para expressar a glória de Deus e para marchar nessa terra, vencendo, conquistando, governando para a glória de Deus Pai. Então são dois grandes desafios. Eu tenho total responsabilidade por aquilo que eu prego. Eu vou ser julgado diante do meu Deus por aquilo que eu prego, mas você também vai ser julgado, tem total responsabilidade por aquilo que você ouve, porque a palavra de Deus diz que se você ouvir a palavra e não for praticante da palavra, você é como uma pessoa que olhou no espelho o seu reflexo, esqueceu, não se lembra como está vestido, não se lembra como está o seu rosto, que roupa que você está vestindo. Eu espero que vocês se lembrem que roupa vocês estão se vestindo, amém? Como é que você está, o seu cabelo, sua maquiagem, as mulheres, né? Se prepararam de manhã. Você se lembra como que você se maquiou? Você lembra a forma como está o seu cabelo? Você lembra a roupa que você está usando? Glória a Deus! Mas tem gente que recebe a palavra e não pratica, é como não se lembrasse do seu próprio reflexo no espelho. Então, repito para vocês, eu vou ser julgado por toda a palavra que estou pregando nessa cidade. Eu vou ser julgado por todo o ensino que eu estou ensinando nessa cidade. Eu tenho consciência disso. Aleluia! E eu quero fazer o meu melhor, quero trazer o melhor, eu quero dar todo o ensino que eu recebi do Espírito Santo, todo o ensino que eu tenho recebido da minha paternidade espiritual, porque eu estou debaixo de autoridade espiritual. Eu não simplesmente vim para essa cidade sem ser enviado, fui enviado por uma comissão de pastores, fui enviado por uma palavra de Deus. Antes de estar aqui, primeiro Deus falou assim: vá, eu te dou a palavra é essa, faça isso. Então eu estou debaixo de uma autoridade espiritual que é a palavra de Deus. A maior autoridade espiritual é a palavra. Eu estou debaixo dessa palavra, amém? Então tudo vai dar certo. Creio, tudo vai dar certo, tudo vai fluir, vai acontecer, porque Deus não fala à toa. A palavra de Deus não cai por terra, a palavra de Deus não é vã, a palavra de Deus ela tem objetivo, a palavra de Deus tem endereço correto, amém? Repete comigo, a palavra de Deus sempre tem endereço correto. Glória a Deus, sempre tem endereço correto. Então ela vai se cumprir. A boa palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. A boa palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Você vai viver todas as promessas de Deus. Chegou o tempo das promessas do Senhor serem manifestas na tua vida. Aleluia. Então, queridos, nós temos que nos levantar como um exército nessa cidade para pregar esse evangelho. Esse evangelho atrai perseguição, sim. Esse evangelho atrai muita oposição, sim. Porque é a verdade que liberta. Repete comigo: o evangelho da graça. O evangelho da graça é a verdade. É a que liberta. Porque a escama vai cair dos olhos das pessoas. Elas vão ver que elas são livres para se expressar diante de Deus. Elas vão ver que são livres para usufruir das bênçãos. Elas vão entender que tudo está pago, que a conta foi totalmente paga. Mais do que você pensa. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Veja só, na criação, Deus criou o homem perfeito. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Mostra a forma como Deus decidiu criar o homem. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os animais da terra, tenha ele domínio sobre as aves dos céus, tenha ele domínio sobre os animais marinhos. Então esse homem que foi criado por Deus, ele não tinha problema de gravidade. Ele tinha uma capacidade de dominar as aves dos céus. Ele era um homem que tinha a capacidade de ir nas profundezas do mar e dominar os animais marinhos. Ele tinha a capacidade de dominar os animais terrestres. Ele tinha isso. E além disso, Deus disse para ele: olha, subjugue a terra, coloque a terra em ordem. O que você falar com a terra vai acontecer. Isso é subjugar a terra. Repete comigo: subjugar a terra. É eu falar com ela e ela produzir exatamente o que eu estou falando. Glória a Deus por isso. Isso é uma chave. O que é subjugar a terra? Eu falar com a terra e ela produzir exatamente aquilo que eu estou falando. Quando você olhar para essa cidade, Balneário Camboriú, você tem que falar: a glória de Deus está nesse lugar, o avivamento vai acontecer, as pessoas serão salvas, as pessoas serão regeneradas, a religiosidade vai acabar nesse lugar, e tudo aquilo que você falar com essa cidade vai acontecer.
Tudo aquilo que você falar com os seus negócios vai acontecer. Amém. Tudo aquilo que você falar para a sua saúde vai acontecer. Tudo que você fala para a sua família vai acontecer. Tudo que você fala para as suas finanças vai acontecer. Isso é o poder que Deus nos deu, de subjugar a terra, governar e dominar ela. Então o primeiro homem, ele foi criado assim perfeitamente. Um homem com grande capacidade, uma grande capacidade de governar, de dominar. Não tinha problema com a lei da gravidade. Ele era livre, ele tinha uma mente poderosa. A palavra fala que Deus trouxe todos os animais diante de Adão e falou assim: olha, coloque nome neles. E Adão nomeou todos os animais. Ele tinha uma grande capacidade. E Deus propôs uma aliança com esse homem. Eu vou plantar um jardim. Então Deus desceu do céu um jardim maravilhoso e plantou um jardim, esse jardim do Éden, e falou assim: agora eu vou colocar você dentro desse jardim. Coma de todas as árvores, desfrute de tudo, governe tudo, cultive esse jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E ele, infelizmente, desobedeceu a essa aliança, ele quebrou essa aliança com Deus, e houve a queda. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal significa independência de Deus. Repete comigo: a árvore do conhecimento do bem e do mal significa independência de Deus. Tipo assim, eu não preciso de Deus. Deixa que eu sei fazer as coisas do meu jeito. Deixa que por esforço, pelo meu próprio esforço eu vou prosperar. Pelo meu próprio esforço eu vou andar em santidade. Pelo meu próprio esforço eu vou me justificar. Pelo meu próprio esforço eu vou te adorar. Não, que isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não podemos comer mais dessa árvore, amém? Adão comeu dessa árvore e morreu, e houve a queda, então ele caiu. Capítulo 3 de Gênesis mostra a queda do homem. E quando ele cai, ele perde todo o poder, ele perde toda a capacidade que ele tinha. Ele já se torna agora um homem limitado. Repete comigo: o pecado tornou o homem limitado. O pecado tornou aquele homem limitado. Ele já não pensava como Deus pensava. Ele já não via as coisas como Deus via. Ele já não ouvia como Deus ouvia. Ele já não tinha mais a capacidade de ir nas profundezas do mar para poder cuidar dos animais. Ele já não tinha mais a capacidade de dominar as aves do céu. Ele já não tinha capacidade mais de subjugar a terra, porque agora a terra estava sendo maldita por causa do pecado dele. Então ele parece que tudo aquilo que Deus prometeu para a vida dele foi arrancado dele. Ele é tirado daquele jardim. Ele é expulso daquele lugar de glória. Ele é expulso daquele lugar celestial, daquele lugar de poder, e é colocado na terra à deriva. Olha, agora você vai seguir o seu caminho, você vai trabalhar, você vai ter que suar para poder se alimentar, e a terra vai produzir cardos, urtigas, ervas daninhas. A terra se tornou maldita por tua causa. Isso é triste, não é triste? Demais. Mas veio Jesus. Aleluia. Veio Jesus, queridos. Veio Jesus, e agora nós temos que entender isso. Nós não andamos mais na queda de Adão. Nós não lamentamos mais porque Adão caiu. Nós não lamentamos mais porque Adão perdeu aquela capacidade. Porque nós herdamos, não lamentamos mais porque herdamos de Adão o pecado dele, os erros dele, as maldições dele. Não lamentamos mais porque veio Jesus. Embora a obra da criação foi destruída, veio Jesus e trouxe a obra da redenção. Aleluia. Glória a Deus. Quando o homem cai, ele rouba de Deus a glória. Ele já não tinha mais a capacidade de dar a Deus a glória como ele dava antes, a glória devida. Ele já não tinha mais a capacidade de dar a Deus o louvor que lhe era devido. Ele já não tinha mais a capacidade de dar a Deus todo o serviço, todo o seu ministério, como ele já não tinha mais essa capacidade, como lhe era devido ao Senhor. Ele já não conseguia mais atender às exigências de Deus. Aleluia. E não conseguia. E eu estou aqui nesta manhã não para falar das exigências de Deus, porque é muito fácil pregar as exigências de Deus. Fácil demais. Posso fazer um livro de regras das exigências de Deus e falar para você: viva isso. Posso falar para você: olha, não faça isso, não faça aquilo, não vá ali, não vá ali. Entende? Coloca um monte de regras para você, te impõe as exigências de Deus. E mesmo assim, quando você com esse livro de regras na mão, com essa doutrina humana na mão, não vai conseguir atender. Você vai se frustrar na sua caminhada, você vai se frustrar na sua fé, como já aconteceu comigo diversas vezes. Fui criado debaixo de uma grande religiosidade,
Eu amava Jesus, amava a palavra, vivia meu tempo com a palavra, mas impunha uma religiosidade sobre a minha vida, um domínio humano sobre a minha vida, do que eu podia e do que eu não podia fazer. Isso não pode, isso pode. Quando a gente ensina a igreja dessa forma, o pode e o não pode, eu estou dando para vocês uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é mortal para a fé. Entenda isso. Você pregar regras, você pregar mandamentos, pregar doutrinas, pregar as exigências de Deus é mortal para a tua fé, porque você jamais vai conseguir agradar a Deus na sua força, na sua obediência, você produzindo o seu próprio entendimento da obediência, você produzindo o seu próprio esforço, você jamais vai atender às exigências de Deus. E por isso nós devemos glorificar, porque Jesus veio, queridos. Jesus já veio. E Jesus trouxe uma obra muito melhor, muito melhor. Como eu estava falando, o homem ele roubou de Deus a glória. O homem roubou de Deus o louvor. Porque quando ele se vende ao pecado, quando ele vai lá e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele deixa o pecado dominar a sua própria vida, ele está roubando a glória de Deus, está roubando o louvor a Deus. E agora aquele homem está distante do Senhor, distante da glória de Deus. E quando você olha a palavra de Deus, em Levíticos capítulo 5, versos 6 a 14, para a memória, Levíticos 5, 14 a 16, ele fala, no hebraico chama assim, é a palavra Hashem, oferta pela culpa. No hebraico é a palavra Hashem, que significa restituição com um acréscimo enriquecedor. Jesus foi o nosso Hashem. Repetindo, Jesus é o meu Hashem, a minha oferta enriquecedora. Amém? Jesus é a tua oferta enriquecedora. Então agora, aquele homem que roubou a glória de Deus, ele já não dava mais a glória a Deus, mais o louvor a Deus, mas agora nós recebemos Jesus Cristo, nós encontramos Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, entendemos a palavra da graça de Deus, a graça de Deus passou a operar na minha vida, e o poder da graça está me dominando as minhas emoções, dominando as minhas decisões, dominando os meus pensamentos, dominando os meus desejos. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que agora vive em mim. Então o pecado bate a porta do meu coração, eu digo não, eu não quero isso. Entende isso? Mas não porque eu tenho força para isso, é porque a graça está operando em mim, é porque a graça está operando em você. E essa graça vai abrindo os seus olhos, vai abrindo a sua mentalidade, você vai entendendo, Jesus é o meu Hashem, ele foi a oferta enriquecedora com acréscimo diante do Pai. É a mesma coisa. Um exemplo, Carlos, eu te devo 100 reais, ok? Não, 1000. 1000, ok, te devo 1000 reais. Vamos lá. Mas chega alguém em meu nome, aí chega a Regiane, em meu nome, ela te dá 1 milhão de reais. Como é que eu fico diante de você? Fico bem? Não fico? Não fico? Não fico bem? Eu vou falar, nossa, o Carlos é meu amigo, o pastor é o cara. Olha, ele me devia 1000, mas alguém representou ele e me pagou 1 milhão. Cara, eu vou ter acesso a tudo na sua vida. Você vai me chamar para andar de carro, viajar comigo, porque é o cara. Ele me devia 1000 e me pagaram 1 milhão. Entende isso? Diante de Deus foi o que Jesus fez por você. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Diante do Pai, foi o que Jesus fez para você. Você tinha uma dívida impagável, mas Jesus foi lá e pagou a dívida com acréscimo enriquecedor. E Deus agora olha para você e fala, Joshua, você é o cara, brother. Eu quero andar contigo, eu estou na tua vida. Porque Jesus pagou mais do que você devia. Vocês não estão entendendo isso? Glória a Deus. Jesus pagou mais do que eu devia. Ele foi o meu Hashem, a oferta enriquecedora, a oferta com um acréscimo enriquecedor. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que Paulo escrevendo, abre sua Bíblia em Romanos capítulo 5. É por isso que Paulo fala que a obra, que a dádiva é superior à transgressão. Romanos capítulo 5. A partir do verso 15, veja só o que diz a palavra. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo. Vou repetir, olha. Mas a graça, a dádiva
pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar, repete, não se pode comparar. Não dá para comparar. Tem gente que ainda está impressionado com a queda de Adão. Mas o que Jesus fez é incomparavelmente, é incomparável. Não dá para comparar a obra da criação com a obra da redenção. Nós somos redimidos, alcançados por essa redenção. E a palavra fala que é incomparável. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões. De um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você entendeu o que Jesus fez? Adão veio e estragou o plano de Deus, arruinou o plano, arruinou a obra da criação. Aquele homem que tinha toda a capacidade para dominar todas as coisas já não tem mais. Aquele homem que estava diante da presença de Deus já não está mais diante da presença de Deus. Ele foi destituído. Paulo escreve isso, que todos foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado desse homem. Mas a dádiva superior, a dádiva incomparável, o achão de Deus na minha e na tua vida, a oferta de restituição, o acréscimo enriquecedor em Jesus Cristo, não dá para comparar. E essa dádiva está dentro de você. Amém. Essa dádiva já está na sua vida. Amém. E essa dádiva é a abundante Amém. Graça de Deus. Essa dádiva é o dom da justiça. E através da abundante graça e do dom da justiça, a palavra está dizendo que você tem que reinar em vida. Amém? Amém. Vou repetir. A palavra está dizendo que através da abundante graça de Cristo Jesus e através do dom da justiça, você deve reinar em vida. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você tem direito a reinar, você tem direito a governar, você agora tem direito a subjugar a terra debaixo dos seus pés. Você tem direito de falar com as coisas e as coisas acontecerem na sua vida. Você tem o direito de falar com aquilo que não existe e o que não existe passar a existir na tua vida. Por quê? Por causa desse amor, dessa dádiva incomparável. A tua fé deve se respaldar na graça de Deus, não em leis, não em obras. Entende? Jesus ele veio para pagar o preço do pecado. Amém? Ele veio, quando Jesus se revela a Maria. Ó Maria, agraciada és tu entre as mulheres. Você vai carregar o ente santo de Deus. O Espírito Santo vai te envolver. E você vai conceber e dar à luz a um menino. E você vai colocar o nome dele de Jesus. E Jesus significa, ele vai pagar o preço do pecado. Ele vai salvar o seu povo do pecado. Amém? Repete assim, Jesus me salvou do pecado. Glória a Deus, repete de novo, Jesus me salvou do pecado. Agora eu quero fazer uma pergunta, você parou de pecar por causa disso? Quem parou de pecar por causa disso? Parou. Porque na verdade, esse salvou do pecado, lá no grego, é uma palavra que diz assim, ele te salvou da consciência do pecado e das consequências do pecado. Tem gente pregando consequência do pecado. Pecou, vai sofrer. Pecou, o diabo vai se levantar. Pecou, vai perder tudo. Pecou, vai... Se fosse assim, que a gente não estava mais vivo, porque todo mundo peca todo dia. Ou só eu peco? Jesus te salvou da consequência e da consciência do pecado. Jesus te salvou de uma consequência, de uma consciência, de uma mente de culpa de pecado. Por isso que Paulo escreveu, já não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, remova da tua vida toda a culpa, toda a condenação, porque você é livre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você nunca ouviu nada igual assim, porque na igreja você vai ouvir, em alguns lugares você vai ouvir, eles só pregam contra o pecado, e o povo não para de pecar. Na igreja você vai ouvir que eles só pregam que o diabo está se levantando, e realmente o diabo não para de se levantar contra a vida do povo. Agora, quando você encontra a graça de Deus e diz assim, olha, Deus me salvou do pecado, Deus me tirou das trevas, eu fui removido de um império de trevas e transportado para dentro de um reino do Filho amado de Deus, reino de amor. Você já foi transportado. Então, querido, seja livre em nome de Jesus. Essa é a dádiva incomparável. Não dá para comparar aquilo que Jesus fez com o pecado de Adão. O pecado de Adão não chega nem perto da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Entende isso?
E essa obra redentora da cruz, na cruz do Calvário, ela gerou em você algo poderoso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, fala que nós fomos regenerados por uma semente divina. Nós fomos, agora não houve uma substituição. Olha só, agora esse Adão pecou, aqueles que aceitaram Jesus, eu vou substituir por um igual a Adão. Não, você é melhor do que Adão. Não ouvi nenhum amém? Amém. Você é melhor do que Adão. Amém. Você é melhor que aquele homem que estava na glória de estar lá na presença de Deus, vivendo no jardim do Éden. É muito melhor, porque agora nós fomos regenerados, nós fomos recriados, nós fomos agora sendo um novo protótipo de Deus, de homem, de humanidade, por causa de uma divina semente. Todo mundo que conhece o carro Fusca, né? Todo mundo lembra do Fusca. Depois passaram algumas gerações e criaram o New Beetle. Era igual ao Fusca? Nem lembrava. É exatamente o que Deus fez. Adão era aquele Fusca, você é um New Beetle, cara. É uma versão muito melhorada do que Deus fez na tua vida. Creia nisso. Amém. Tenha consciência disso. O dia que nós tivermos plena consciência daquilo que Deus fez na minha vida e na tua vida, através da cruz, nós não vamos andar mais debaixo de culpa, de condenação, debaixo de pobreza, debaixo de enfermidade. Não, nós vamos governar a terra, nós vamos marchar sobre a terra. E Deus quer levantar um exército nessa cidade com essa consciência. Glória a Deus. Amém? Deus quer levantar nessa cidade um exército com essa consciência, com esse entendimento. Quando você vai para 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, melhor, verso 16, diz assim: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Olha só que Paulo vem escrevendo. Agora eu não posso considerar o meu irmão do ponto de vista humano. Eu não posso considerar o meu irmão do ponto de vista da carne dele, das falhas dele. Eu não posso considerar mais o meu irmão do ponto de vista dele ser uma pessoa como outra qualquer, não. Eu estou falando com alguém que foi revestido de uma glória, que foi gerado por uma divina semente, conforme diz 1 Pedro 1,23. Eu tenho que considerar, não mais olhar para ele como no ponto de vista da humanidade, ponto de vista de um homem comum, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Repete comigo: se alguém está em Cristo, é nova criação. É uma nova criação, não é a mesma criação. Não é da mesma forma como aquele homem foi criado. É uma outra coisa muito maior. Por causa do quê? Por causa do Hashem, Jesus na minha vida. A oferta acrescida com um valor enriquecedor para Deus. Jesus pagou mais do que eu devia. Repete: Jesus pagou mais do que eu devia. Repete de novo: Jesus pagou mais do que eu devia. Glória a Deus, a conta está paga. Não ande mais debaixo de culpa, de condenação. Não ande mais com uma consciência de pecado. Não olhe para as pessoas procurando as falhas dela, procurando os erros dela, porque você não deve mais considerar ela como um homem comum. Não deve olhar mais ela como segundo a sua humanidade, mas você deve entender que ela é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa nova criação no grego, estava estudando essa palavra, nova criação no grego, chama-se kainos. Repete: kainos. Kainos, o significado no grego é mais que humanos. Uau! Vou repetir: kainos, nova criação, no grego é kainos. O significado de kainos no grego é mais do que humanos. Humanamente falando, talvez você não tivesse nem condições de estar aqui nessa manhã. Humanamente falando, talvez eu não tivesse condições de estar aqui pregando para você. Mas algo está operando em mim. Uma nova criação Deus fez em mim. Você também tem uma nova criação. Por isso que você vence, é por isso que você rompe, é por isso que você não desiste da sua fé. E todos que tiverem esse entendimento de que é uma nova criação, de que é um kainos, de que é mais que um humano, jamais vai perecer nessa terra. Jamais vai sucumbir na fé, jamais vai recuar diante de um desafio. Não importa quais são as ameaças, não importa quais sejam os desafios, não importa aquilo que o diabo está dizendo que vai fazer, não importa, não. Você ouve só uma voz, a voz do teu pai dizendo: eu te gerei de uma divina semente. O meu filho Jesus veio no seu lugar e pagou a conta mais do que você devia. Queridos, nós temos bônus diante de Deus. Amém. Obrigado por um amém. Nós temos bônus diante de Deus. Amém. Amém. Nós temos bônus diante de Deus, porque Jesus pagou mais do que eu devia. Repete comigo: eu tenho bônus diante de Deus. Bônus incomparável.
bônus infinito, porque Jesus pagou mais do que eu devia. Aleluia. Agora você não precisa mais ser fiscalizado por ninguém. Você não precisa ficar prestando contas para ninguém. Você tem que prestar contas para o Espírito Santo. Isso vai te fazer viver realmente em uma santidade, não uma santidade produzida pela carne, porque santidade produzida pela carne fede diante de Deus. Vou repetir: santidade produzida pela carne não é santidade, é algo que fede diante do Senhor. Agora, quando eu entendo essas verdades da graça de Deus, uma santidade em mim, Deus comunica a sua natureza em mim. Essa natureza divina começa a dominar as minhas emoções, dominar os meus desejos, dominar as minhas escolhas, dominar a forma como eu penso. Então eu apresento diante de Deus uma santidade que aceita, que é bem-vinda, que Deus ama, que Deus quer estar perto de você. Uma santidade, por isso que Paulo escreveu em Hebreus capítulo 10, verso 22, não esteja diante de Deus com uma consciência culpada. Vou repetir novamente. Hebreus 10, 22 está escrito: não se apresente diante de Deus com uma consciência carregada de culpa. Porque quando você vem com uma consciência carregada diante de Deus, com culpa, com condenação, você está dizendo: o que Jesus fez por mim não é o suficiente. Isso é gravíssimo. Vou repetir: quando você se aproxima diante de Deus com uma consciência culpada, com remorso, com condenação no coração, com peso no coração, com dúvida se Deus vai aceitar a tua oração, com dúvida se Deus vai aceitar o seu louvor, você está agredindo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Entenda, Ele pagou o preço mais do que você devia. Você tem bônus diante de Deus. Aleluia. É por isso que você vai fechar aquele negócio, Lisa. É por isso que você vai fechar o negócio. Não é pelos seus méritos, é porque Jesus pagou a conta. Amém. Mais do que você devia. É por isso que essa semana vai ser tremenda, excelente. Por isso que essa igreja vai multiplicar, vai crescer. Porque não é por nós, não é porque nós temos alguma coisa boa, mas é porque Jesus pagou o preço acrescido. Ele pagou mais do que nós devíamos. E agora eu não sou uma pessoa comum, eu sou um kainós. Repete: eu sou um kainós. Eu sou um kainós. Eu sou uma nova criação. Aleluia. É um novo ser. Eu fui gerado por uma divina semente. Eu não fui gerado mais pelo sêmen humano. Que a palavra ali em 1 Pedro 1:23 fala assim, Paulo escrevendo realmente, fala assim: olha, nós não fomos gerados por um sêmen humano. Entende? Isso mudou a coisa. O dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entrou na nossa vida, mudou a coisa. Tudo aquilo que era maldição hereditária já foi rompida. Tudo aquilo que era maldição, tudo aquilo que era enfermidade que vinha de gerações, entenda isso. Entenda que isso é importante. Já não é mais o sêmen do teu pai que te conduz. Você já não vai receber mais a herança maligna dos homens. Ah, porque na minha família todo mundo teve câncer, então tem que fazer exames, porque senão... Não, isso rompeu na cruz. Amém. Toda a maldição hereditária foi rompida na cruz, foi vencida na cruz. E o que está em você é o sêmen de Deus, é a semente da palavra viva de Deus na sua vida. Então acabou a maldição hereditária. Para que eu vou ficar fazendo orações para quebra de maldição? Entendi isso? Para que eu vou ficar agora repreendendo o diabo? Não, o diabo já foi destruído, querido. Já foi, já não tem trato mais com a malignidade, já não tem trato mais com demônios. O diabo vai até falar alguma coisa que você tem que falar como Jesus falou assim: aí vem o diabo, e eu não tenho nada com ele. Repete assim: aí vem o diabo, mas eu não tenho nada com ele, porque Jesus já venceu ele. Eu quero que você seja ousado agora. Repete assim: fala pro diabo: diabo, eu não tenho nada contigo. Você já foi vencido. Portanto, sai dos meus negócios, sai da minha saúde, sai da minha família. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Você entende que esse evangelho, essa palavra vai mudar tudo? Já não ficamos mais fazendo culto de libertação, queridos. Nós já fomos libertos. Amém? Glória a Deus. Nós já não ficamos fazendo regressão, cura interior. Sabe, os pastores trouxeram a cura interior para dentro das igrejas. Não, a gente tem psicólogos para isso. Resolve lá no consultório. Não é dentro da igreja que a gente vai ficar fazendo cura interior. Então vem cá, eu quero fazer a lista dos seus pecados, a lista dos pecados da sua família, a lista dos pecados que você cometeu na sua adolescência, na sua juventude. Vou fazer a lista de todas as pessoas que você teve relação sexual. Olha só, aí faz a lista. Quem já viu isso?
Já. Aí faz aquela lista. Misericórdia. Seria uma vez eu fiz, deu 7 folhas. Porque levantaram a minha ficha. Olha que engano, querido. Que erro. Que doutrina maligna. Que engano. Levantando no tempo passado, mas olha, a palavra diz que eu sou uma nova criatura. A palavra diz que eu sou um kainós. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu tenho que andar no novo. Glória a Deus. Eu tenho que andar no novo. Não permita que ninguém fique levantando o seu passado, te acusando pelo seu passado, porque na mesa de Jesus todo mundo é ex alguma coisa. Glória a Deus. O melhorzinho que estava com Jesus era Judas. Você sabia disso? O melhor em caráter, o melhor em educação, o melhor intelectualmente, mais inteligente era Judas. Os outros eram tudo cara esquisito, que a sociedade era todos marginalizados, pescadores terríveis. E aquele que significava o melhor foi que traiu Jesus. É verdade. Isso quer dizer alguma coisa, irmão? É verdade. Quer dizer alguma coisa? Vou te mostrar outra coisa. Não se escandalize comigo. Está na Bíblia, tá? Mateus capítulo 1, vou te mostrar algo. Tem que ter muita coragem para pegar isso aqui, queridos. Mas Deus está aqui nesse lugar e eu vou liberar isso para vocês, em nome de Jesus. Para vocês jamais se sentir culpados por nada. Para que jamais alguém venha levantar acusações contra você. Para que jamais alguém venha colocar o dedo na tua cara dizendo que você é isso, que você é aquilo. Vão até tentar. Deixa. Ah, o que eu tenho que fazer, pastor? Não faça nada. Deixa que Deus vai responder por você. Ah, mas eu tenho que reagir. Não. Se você for parar para tirar a pedra em cada cachorro que late para você, você não vai avançar na vida. Entende isso? Avance. Não fique olhando as pessoas te acusando. Ah, porque fez isso. Chega. Olha só. Na genealogia de Jesus, capítulo 1, verso 3 diz assim: isso é a genealogia de Jesus, a família de Jesus. Olha só, vamos começar direitinho. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Se você estudar a história de Tamar, você vai ver que ela é aquela que se relacionou com o seu sogro e teve um filho com ele. Essa mulher, ela se tornou uma prostituta. E Deus não teve problema de colocar ela na genealogia de Jesus. Não, Deus não teve problema com isso. Olha só. Cuja mãe foi Tamar. Tamar gerou Pérez. Você vem andando na genealogia de Jesus, vamos adiantar um pouco. Verso 4, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, a prostituta de Jericó. Para pensar, como é que Deus vê as coisas? Nessa genealogia não tem Sara. Nessa genealogia não tem Noemi. Não tem ninguém, nenhuma mulher que assim, uau, que foi uma mulher da fé. Não, ele colocou os vasos quebrados, os vasos machucados pela vida. Ele colocou Tamar, eu falei aqui de Raabe agora. Aí vem falando, cuja mãe foi Boaz, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, filha de Ló, descendente de Ló, dos Moabitas. Ela é filha de uma relação incestuosa de Ló com as suas filhas. Está aqui. Meu Deus, vamos adiante. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha como Deus abre a história. Vou repetir, Davi gerou o rei Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. A Batseba está na genealogia de Jesus. Vou mostrar aqui só 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Segundo a sociedade, essas mulheres não serviam para nada. Segundo a sociedade dessa época, sociedade extremamente religiosa, essas mulheres não consideravam nada. Deus falou assim: eu vou fazer Jesus nascer no meio dessa família. Eu vou escolher essa família. E por isso, queridos, que nós olhamos para essa palavra assim: se Jesus não rejeitou Tamar, não rejeitou Raabe, não rejeitou Ruth, não rejeitou Batseba, se Jesus decidiu nascer nessa família, por que é que Jesus não vai querer andar com você? Amém. Por que Jesus não vai escolher alguém que está lá caído na sarjeta e levantar aquele homem e colocar entre os reis da terra para governar? Por que Jesus não pode fazer com você? Por isso que Paulo escreveu: eu sou um dos maiores pecadores, mas Deus nunca deixou de andar comigo. Eu sou dos pecadores o maior, Paulo falava, mas Ele jamais rejeitou caminhar comigo. O que significa isso? Que não existe mais, porque a conta foi paga de uma forma tão acrescida
tão alta para você, você tem tanto bônus diante de Deus, que Deus nunca vai te olhar nos seus erros e nos seus pecados. Deus nunca vai lidar com a sua história hoje, referente ao que aconteceu no seu passado. Deus vai fazer tudo novo. Isso confunde a religiosidade. Isso confunde. Porque todo mundo quer olhar o padrão. Ah, está tudo bonitinho. Ah, que legal. Ah, que beleza. Você vê que está tudo bonitinho. Você não sabe o que está fazendo escondido. Nós não podemos mais viver um evangelho que mascara as nossas vidas, queridos. Amém? E o que eu estou pregando aqui não é licenciosidade para pecar. Não dá razão para ninguém pecar. Isso aqui não libera a porta do pecado na tua vida. Sabe por quê, cara? Quando eu olho esse amor de Deus por mim, quando eu olho o que Jesus fez por mim, Ele pagou mais do que eu devia. Por que eu vou escolher o pecado? Não, eu amo Jesus. Eu não quero pecar. Não porque eu não posso. Não, eu não quero pecar porque eu amo Jesus. Eu prefiro amar o Senhor. Eu prefiro estar na presença dEle do que sair pecando. Glória a Deus. Amém? Eu preciso estar com Ele, porque Ele me amou tanto. Ele pagou a conta. Para que eu vou ficar me sujando? Para que eu vou andar em corrupção? Para que eu vou andar em engano? Para que eu vou andar em mentira? Por que eu não vou ser transparente? Por que eu não vou falar das realidades da minha vida? Para que eu vou me mascarar? Não precisa. A conta foi paga. Eu não vou andar no engano, não vou andar na mentira, não vou andar no pecado, porque eu amo o Senhor. É por amor. É por amor a Ele. Aí a graça vem na sua vida e te dá toda a condição de você rejeitar o erro. Amém. Você já não fica mais lidando, não posso pegar esse erro, não posso lidar com isso, não, ficar resistindo ao erro, vai lá, e quanto mais você resiste ao erro, mais você se enfia no erro. Não, querido, pare com isso, deixa a graça operar. Amém. Diz, Pai, olha, eu não consigo rejeitar isso aqui, me dá graça. Jesus já pagou o preço, me dá o poder para dizer não ao pecado, me dá o poder que renova os meus pensamentos, que renova o meu coração, que renova a minha mente, porque Jesus já pagou o preço, um preço superior. Eu já não sou mais qualquer pessoa, sou um cainós, sou mais do que humano, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Tudo se fez novo. Ele pagou mais do que você devia. Então essa palavra diz que a obra da redenção é incomparavelmente maior do que a obra da criação. O que Deus está fazendo na minha vida, está fazendo na tua vida, é incomparavelmente maior do que Ele fez na vida de Adão e de pecado. Isso significa que você pode ir além das suas forças. Isso significa que você pode assumir grandes desafios. Isso significa que a sua palavra tem poder. Isso significa que você é uma pessoa poderosa caminhando nessa terra. Você tem que caminhar nessa cidade profetizando a palavra, declarando a palavra. Eu passo horas nessa hora de balneário, profetizando sobre esta cidade. Vai acontecer, vai tudo dar certo. Sabe por quê? Eu estou debaixo de uma palavra. Eu respeito as minhas autoridades espirituais. Eu jamais me levanto contra uma autoridade espiritual. Eu jamais falo mal de uma autoridade espiritual, porque quando eu toco numa autoridade espiritual, eu estou tocando no Deus que está naquela autoridade espiritual. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Quando em submissão, quando eu falo com os meus pastores, eu falo com muito respeito e muita humildade. Posso até conhecer alguns erros, alguns defeitos deles, mas eu falo, cara, ele não é isso. Eu não olho mais como a palavra diz em 2 Coríntios 5,16, já não trato mais ele segundo o trato humano, não. Eu vejo ele como um cainós, como uma nova criação, como um homem de Deus. Eu vejo que Deus sempre vai levantar e vai derramar mais glória ainda, porque é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei vocês, mas essa palavra ela mexe comigo. Para você entender uma verdade, estou aqui, ó. Velha aliança, Gênesis a Malaquias. Aí vem Mateus, vai Mateus, chega lá no capítulo 27. Lá no 27. Começa no 27, Jesus é preso. Aí no 27 fala da crucificação. Coloque a cruz aqui. Quando você olhar a Bíblia, coloque a cruz aqui. 99% da igreja não sabe disso. 99% dos pastores não pregam isso. Coloque a cruz aqui. E veja antes. Cadê o versículo? Mateus 27. Mateus 27. Onde fala da crucificação. Aqui começa a nova aliança. Aqui começa a aliança do sangue de Jesus. Uma aliança perfeita. Uma aliança inquebrável.
Uma aliança imarcessível. O que é imarcessível? Que não se pode murchar, que não se pode envelhecer. Aqui começou a nova aliança. Aqui nós vamos pregar de Gênesis a Malaquias, Gênesis até Mateus 26. Vamos pregar, mas pregar como sabendo que isso aqui é uma sombra. Repete, isso daqui é uma sombra. Isso aqui é uma realidade. Olha só, a nossa realidade vai a partir de Mateus 27. Amém. O que você deve viver a partir de Mateus, capítulo 27? A partir da crucificação. Depois você vai para Marcos, capítulo 14. Você vai para Lucas. Você pega lá, capítulo 19. Você vai para João, capítulo 19. A partir dali, todas as vezes que os evangelhos, viva até ali. Os evangelhos, quando chegar a crucificação nos evangelhos, coloque a cruz. Aí você vai assim, Deus agia dessa forma antes. Agora, depois da cruz, Ele age de uma outra forma. É um outro momento. É uma outra aliança. É um outro tempo. E quando você olha a Bíblia dessa forma, já não tem mais exigências. Tem o quê? Dádivas. Repete, já não existe mais exigências. Existem as dádivas. Ah, então eu vou fazer o que quiser. Não, as dádivas não deixarão você fazer o que você quer. Entenda isso. A abundante graça vai mudar a forma como você pensa. A abundante graça vai fazer a nova natureza guiar você nos seus negócios, em tudo que você vai fazer. A nova natureza vai decidir como serão os seus relacionamentos. A nova natureza vai decidir se você fica doente ou não. Amém? Quando a enfermidade tenta surgir na minha vida, eu sou curado. Eu sou curado. Porque se a igreja ficar doente, a palavra está mentindo. Porque a palavra fala que Jesus já levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. Ah, então nós ficamos doentes. Sim, a gente sente sintomas. Repete, eu não fico doente. Repete bem, eu não fico doente. Eu sinto sintomas. Os sintomas desaparecem. Doença é algo que está alojado. Doença é algo que está na carne. Doença é algo que tocou algum órgão. Não, nós não somos doentes, porque Jesus já levou toda a enfermidade. Eu tenho sintomas, e sintomas têm que desaparecer da minha vida. Posso pegar um resfriado, sentir um sintoma de um resfriado. Eu nunca falo estou resfriado, não. Estou com sintoma de resfriado. Esse sintoma vai ter que desaparecer. Porque eu sou curado, o sintoma sai da minha vida. É verdade. Entende isso? É diferente. É um novo trato, é uma nova aliança, é um novo momento para a igreja. E através desta palavra que Deus vai trazer uma grande revolução na nação brasileira. Amém. E nas nações. Glória a Deus. Os pregadores desse evangelho estão se levantando. Os pregadores desse evangelho estão sendo ousados. Não importa o quanto vão falar mal de nós. Não importa o quanto a gente achar que as pessoas são amigas e de repente a cabeça delas mudam e elas começam a falar mal de você. A gente fica até assustado. Meu Deus, mas estava do meu lado. E de repente a cabeça mudou e a pessoa começa a te perseguir, a te difamar. Não importa, nós não vamos parar de pregar essa verdade, porque esse é o evangelho que muda, esse é o evangelho que revoluciona, esse é o evangelho que prospera, esse é o evangelho que cura, esse é o evangelho de poder. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero orar com você. Amém. Aleluia. O primeiro homem dominava sobre a terra. Repete isso. O primeiro homem dominava sobre a terra, mas o homem alcançado pela redenção domina sobre os céus. A maior autoridade. Vou repetir novamente essa frase. Repete comigo. O primeiro homem dominava sobre a terra, mas o homem alcançado pela redenção domina sobre os céus. É uma outra coisa. É um outro protótipo. É uma nova criação. É um kainós. A obra redentora de Cristo na cruz foi maior do que a obra da criação. Aplaude Jesus por isso. Amém.